aqui mais uma vez para darmos início à nossa aula. Dessa vez, nós estaremos corrigindo a atividade para a nossa apostila. Eu sou a professora Eliane, estarei trabalhando com língua portuguesa do 8º ano sobre formação e estrutura de palavras. Objetivo da aula: identificar e comparar os diferentes fonemas da língua e a forma como se posicionam para formar diferentes palavras. Reconhecer os processos de formação dos vocábulos de língua portuguesa. E vamos sistematizar um pouquinho, relembrar o que nós vimos na aula anterior. Na nossa aula anterior, nós vimos que morfemas são palavras formadas de vários elementos dotados de valor significativo, ou seja, morfema é a menor unidade da palavra. Vimos também que radical é a raiz da palavra, ou seja, é o elemento que expressa a base do significado da mesma. Vogal temática é a vogal que no verbo fica entre o radical e as desinências verbais. Vimos também que a vogal temática nominal é representada pelas vogais A, E e O, que permite a ligação entre o radical e as desinências do substantivo e adjetivo. As desinências são morfemas que se unem ao radical para indicar flexões dos vocábulos. Nominal indica gênero e número, ou seja, masculino, feminino, singular ou plural. Verbal indica tempo, modo, número e pessoas do verbo. Estão lembrados o que nós vimos na outra aula? Se eu tenho o verbo amar, né, eu digo eu amei. Então, eu, primeira pessoa do singular, certo? Os afixos são pedacinhos de palavras acrescentadas aos radicais, seja no começo, seja no final da palavra. E aí a isso nós vamos chamar de prefixo e sufixo. Prefixo antes do radical e sufixo depois do radical. E para darmos continuidade, vamos corrigir a nossa atividade. Então vamos lá. Estrutura e formação de palavra. Vamos aprender um pouco mais. Estudantes, vamos fazer a leitura de uma tirinha produzida por Adão e Turrusguer. Sua personagem mais conhecida é Aline, uma adolescente cheia de vida que gosta muito de questionar a sociedade em que vive. Meu blog de arte conceitual está um fracasso de público, só um cara costuma acessar. Adoro o seu fotolog, entro lá todos os dias. O que mais você curte? Declarar o imposto de renda deitado numa cama de pregos. Então vamos lá. Agora vamos responder ao questionário. Por que a Aline está triste? Então você observou a tirinha, você viu o diálogo entre os personagens e agora nós vamos tentar interpretar aquilo que nos foi passado. Por que a Aline está triste? Porque o seu blog não foi aceito por um grande número de pessoas. Ou seja, o seu blog não foi curtido pelo quantitativo de pessoas que ela esperava. E o que provocou o humor na tira, na história? O humor ele é provocado pelo fato de uma única pessoa que gostou do blog de Aline ser alguém que gosta de sofrer. Há nesse texto alguma palavra que você não conhece? Então você vai analisar o texto, vai tentar procurar nesse texto palavras que você desconhece. Encontrou essa palavra? Você vai dizer de onde surgiu essa palavra e vai tentar explicar o significado delas. Então vamos lá. Quais as palavras do texto que foram criadas com o auxílio de outras palavras pertencentes a outra língua que não é a língua portuguesa? Se você observar, lá tem duas palavrinhas que não fazem parte do nosso contexto da língua portuguesa, que é justamente a palavra fotolog e blog, certo? E de onde surgiram essas palavras? Ou seja, de que língua essas palavras vieram? Essas palavras, elas foram retiradas da língua portuguesa, da língua inglesa e hoje fazem parte do nosso dicionário, né? Também fazem parte da nossa língua.
aprendendo um pouco mais. Nós vimos antes, tudo sobre radical, prefixo, sufixo, e vimos também algumas palavras diferenciadas que vieram da língua portuguesa para fazer parte do nosso contexto. E agora nós continuamos aprendendo um pouco mais. Vocês já ouviram falar sobre neologismo? E o que significa essa palavra, neologismo? Primeiro que neo vem de novo, né? Então vamos lá. Neologismo é a criação de novas palavras a partir de palavras já existentes na língua. Ou seja, você pega uma palavra que já faz parte da língua e a partir dali você cria uma outra palavra. E aí nós vamos chamar ela de neologismo. Observe o texto a seguir. O que é isso? Parece horrível. Comida vegetariana. É bom para você? Vegetariana? Eca! Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesariano. Agora vamos responder, tentar interpretar o que foi nos mostrado na tirinha anterior. Explique a relação de Calvin no terceiro quadrinho. Por que a personagem agiu dessa maneira? Calvin não gosta de comida vegetariana. Logo, ele detestou aquele tipo de alimentação. Qual é o efeito de humor do texto? O humor acontece quando Calvin diz que gosta de sobremesa, que gosta de sobremesa e cria uma nova palavra para esse hábito alimentar. No texto há uma palavra diferente. Escreva a palavra e explique o nome do processo de formação a qual ela pertence. Então, qual foi a palavra criada por Calvin? A palavra que Calvin criou, ela está na nossa língua como sobremesa, só que aí ele deu um novo nome para ela. Ele criou como sobremesariano. Logo, essa palavra é formada por neologismo, que é a criação de novas palavras a partir de uma palavra já existente na língua portuguesa. Então, qual é a palavra que existe na língua portuguesa? Sobremesa. Quando ele cria sobremesariano, eu vou chamar essa palavra de neologismo. Uma nova palavra foi criada a partir de uma palavra já existente. Vamos lá. As palavras couve-flor, planalto, aguardente são formadas por qual processo de formação? E aí, qual é o processo de formação que nós vamos dar a essas palavras? São palavras formadas por composição, que é a junção de duas palavras já existentes para a formação de mais uma nova palavra. Por exemplo, eu pego a palavra couve mais flor, transformei em couve-flor. Plano mais alto, planalto. Água mais ardente, aguardente. Então, a esse tipo de palavra, eu vou chamar de palavras formadas por composição, certo? De acordo com o texto de Copa do Mundo, eu gostaria que vocês observassem bem a imagem. Observe a imagem, observe o cartaz que vocês estão vendo aí, ó. Dedicação é dar condições para você comprar nossos preços. Preço à vista. Neymaram. Então, observe o cartaz, vejam todos os detalhes possíveis e impossíveis nessa imagem. De acordo com o contexto de Copa do Mundo 2018, o texto abaixo exemplifica um fenômeno linguístico, que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. Qual é a palavra que já existe na nossa língua? A palavra existente na nossa língua é Neymar, só que a que está no cartaz é uma outra palavra. O que nós temos lá, na nossa visão, é Neymaram. Essa palavra não é uma palavra que nós conhecemos, que faz parte da nossa língua. Quando nós criamos essa palavra aí, nós chamamos de neologismo. Nós não temos derivação, nem composição, nem redução. Nós temos um neologismo, a formação de palavra, de uma palavra raiz para uma outra palavra da mesma classe, nós vamos chamar de neologismo, ok? Caríssimos estudantes, esperamos que você tenha gostado do nosso material. Com certeza você conseguiu avançar em seus estudos e pesquisas. Afinal, nosso propósito é contribuir de maneira significativa para o seu crescimento.
Toda essa situação vai passar e sairemos mais fortes e confiantes para continuarmos nossas vidas. Em breve nos encontraremos. Até lá, até a próxima aula.